Amém. Graça e paz, igreja. Espero que todos estejam bem. Amém. Estamos aqui mais uma vez nessa live aba. Desde já, espero em nome de Jesus. Esperávamos nós que seria a minha última participação nas câmeras, mas tivemos um pequeno imprevisto. Mas amém. Glória a Deus. Espero que estejam todos bem na presença do Senhor. Vamos estar orando. E em seguida eu quero compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão. E espero que Deus possa falar profundamente no coração dos irmãos, como falou no meu. Amém? Pai, no nome de Jesus, desde já eu quero te louvar, te glorificar, porque Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, porque assim aprove o Senhor estarmos mais uma vez aqui, Deus, na Tua presença, através dessa live, falando com a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que vão assistir a live, abençoa aqueles que vão assistir só depois, Senhor. Também que a Tua palavra possa alcançar os corações das pessoas, Deus, e que tudo que for falado, ministrado, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém? E graças a Deus, o pessoal já está chegando. Sejam bem-vindos, seu Sérgio, Dona Rosinha, Kátia e Mazol, sejam todos bem-vindos também. E vamos para a palavra. Salmos de número 142. Vou falar igual o bingo, irmão. Salmo de 1, 4, 2. Salmo 142. Amém? Dona Rosinha, como sempre, coopera bem com a gente aqui. Puder fixar os salmos pra gente. Salmo 142. Salmos 142. Tá chegando mais gente. Seja bem-vindo, William. William, meu amigo. É isso mesmo, Dona Rosinha. Salmo 142. Amém? Vamos para a palavra. E o texto diz assim, ó. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo minha queixa perante sua face, exponho-lhe a minha angústia. Dentro de mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda. No meu caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê, ninguém há que se preocupe comigo. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo e te digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, e para que eu louve o teu nome, então os justos me rodearão, por causa da bondade para comigo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse Salmo 142, ele é um salmo interessante. Se a gente for pegar todo o salmo escrito por Davi, quando ele, um episódio muito complicado de sua vida, ele fugia de Saul, e você vai ver essa história no livro de 1 Samuel, entre os capítulos 21 ou 23, agora eu não me lembro exatamente qual capítulo exato, mas foi um período muito complicado da vida de Davi, porque ele fugia de Saul, e era uma situação tão ruim que estava para Davi, irmãos, porque é o seguinte, deixando de lado toda a questão espiritual, olha como a gente pode enxergar isso. Davi, ele servia a Saul. Davi servia como um de seus guerreiros. Davi amava o seu povo, amava o seu rei. Davi não tinha segundas intenções para com Saul. Mas infelizmente Saul, devido à sua questão espiritual, Saul já estava, vamos falar num português bem rasgado, Saul estava completamente endemoniado. Saul ali, infestado de demônios, começou a querer a morte de Davi. Então,
Nesse episódio, Davi é obrigado a fugir da presença de Saul para preservar a sua vida. E olha como a coisa para Davi estava tão ruim, irmãos. Ele fugiu de Saul e foi buscar refúgio na terra dos seus inimigos. E o rei filisteu, os próprios inimigos o rejeitaram, ou seja, ele era rejeitado perante o seu rei e rejeitado. A única alternativa que ele teve foi fugir de tudo isso e ele foi para uma caverna. E olha que interessante, nessa caverna, irmãos, ele sozinho, certamente ele encontra nessa caverna um lugar escuro, um lugar onde ninguém podia vê-lo, um lugar isolado. E ali ele se refugia. E se a gente for analisar isso no nosso dia a dia, irmãos, olha para você ver como é que é as coisas. Nós estávamos bem, estávamos com a nossa vida normal, e de repente algo acontece e nos tira da nossa rotina. Nos tira daquilo que a gente estava acostumado a viver. Somos obrigados a nos refugiarmos ao entrar naquele isolamento, porque o perigo cerca para todos os lados. Mas olha que interessante, ele já começa essa oração com o seguinte versículo. O versículo 1 fala assim, ó: com a minha voz eu clamo, com a minha voz ao Senhor eu suplico. Eu derramo a minha queixa perante a tua face e eu exponho toda a minha angústia. Ou seja, ali Davi ele faz um desabafo ao Senhor. Senhor, eu derramo sobre ti a minha queixa. Ou seja, Senhor, olha o que está acontecendo com a minha vida. Eu tinha uma vida normal, agora eu estou aqui. Certamente Davi não estava contente de viver aquela situação. Talvez você, querido, nesse momento, não esteja feliz com tudo que esteja acontecendo. Talvez aí na tua casa, na tua casa mesmo, talvez a situação não é memorável, não é favorável. Mas deixa eu dizer para você, quando a coisa estiver feia, quando você sentir que realmente está estreito, nós somos obrigados a fazer como Davi. Em um lugar isolado, em um lugar sozinho, nós temos que olhar para um ponto de luz, olhar para aquele que nos pode dar salvação e apresentar a nossa queixa. Senhor, eu derramo sobre ti a minha queixa. Queridos, na melhor companhia quando nós estamos sozinhos é a presença de Deus. Sabe, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós não nos sentimos totalmente sozinhos. Talvez a gente não tenha nenhum amigo, nenhum companheiro ou alguém para nos ajudar. Mas em toda situação, se nós olharmos para o alto e observar o nosso Deus ali nos olhando, nos guardando, nós vamos ter certeza de que nós somos guardados e protegidos por esse Deus. Irmãos, é muito difícil nós mudarmos a nossa rotina, é muito difícil nós termos que nos adaptar de alguma forma, devido a uma situação que nós passamos. E a situação aqui de Davi era muito complicada, porque não é fácil você viver como um refugiado. Não é fácil você ter que fugir do lugar que você gosta. Não é fácil você deixar a sua normalidade, deixar a casa que você está, deixar o lugar que você gosta de frequentar. Não é fácil você deixar esses lugares para salvar a tua vida. E a situação de Davi era essa, irmãos, porque se ele ficasse na presença de Saul, ele morreria. Deus foi tão bom com ele, que se você for ler a história no livro de 1 Samuel, vai contar que Saul tenta cravar uma lança nele, e ele consegue desviar da lança. E a lança vai, crava na parede, mas não atinge Davi. Ou seja, irmãos, muitas vezes, tem um ditado muito antigo, que eu sempre ouvia, que falava assim, que às vezes o melhor ataque é a defesa. Ou vice-versa, não me lembro. Obrigado. Ainda bem que eu tenho um posto de cultura jogando videogame ali do outro lado. Mentira, irmão, tá assistindo o culto. É que fala... Mas assim, voltando ao contexto.
Irmãos, eu vou ouvir depois, mas amém. Voltando, irmãos, ao que eu estava falando. Muitas vezes somos obrigados a nos recuar. Nem sempre a melhor opção é o ataque. Sabe? Nem sempre a melhor arma é o avanço. Porque até para nós avançarmos em uma guerra, nós temos que ter a nossa defesa preparada. O melhor jeito de nós avançarmos no período da nossa crise é ter o nosso escudo da fé pronto para nos defender. É muito interessante, eu assisti uma série na Netflix que chama Last Kingdom, O Último Reino, contando sobre a história da Inglaterra na época da invasão dos vikings. E eles tinham uma defesa que ao mesmo tempo que era um ataque. Funcionava assim, ficava uma tira de soldados na frente, outra fila atrás e outra fila atrás. Eles montavam uma parede de escudo. Os que estavam na frente agachavam, os que estavam atrás da defesa chegavam para frente com o escudo, e os que estavam atrás deles chegavam, colocavam outro escudo, e eles ficavam com lanças nos vãos dos escudos. E conforme os soldados tentavam atacar e não conseguiam avançar aquela parede de escudos, quando o inimigo estava cansado, avançar. E quando eles avançavam, eles atacavam ao mesmo tempo. Eles se defendiam e atacavam ao mesmo tempo. E olha que interessante, o Senhor vem e fala para mim e para você, como é que você quer estar numa posição de ataque se você não se defende? Como é que você quer fazer as coisas se você não está precavido? Eu digo você, meu irmão, mas eu também me incluo nessa. Sabe, muitas vezes queremos fazer as coisas e nós não estamos com a nossa defesa preparada. O inimigo vem, ataca. E hoje eu estava refletindo sobre isso. É crise financeira, é problema na família, às vezes é doença, e parece que tudo vem de uma vez só. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter hora que seu inimigo vai se cansar. E quando ele se cansar, irmão, e quando o inimigo se cansar, é hora de você preparar o seu ataque. É hora de você fazer como Davi fez. Davi não ficou o tempo todo na caverna. Ele se refugiou lá por um tempo. Mas ele depois saiu de lá. E olha que interessante. Na história, depois você leia todo o livro de 1 e 2 Samuel. Depois que Davi estava nessa caverna, veio ao encontro dele o seu pai, sua mãe, seus irmãos e alguns homens. Imediatamente Davi saiu daquela caverna e levou seu pai Jessé para Moabe, terra de seu tataravô. Acertei. Terra de seus tataravós. Para quem não sabe, Jessé era bisneto, tataraneto. Oi? Isso, obrigado. Jessé era bisneto de Ruth. E Ruth veio de Moabe. Então, ou seja, Davi saiu da caverna e levou seus pais na sua terra de origem. Irmão, muitas vezes não tem a ver com você voltar. Tem a ver com você voltar com quem você é, voltar para suas origens. Tem a ver com você parar e pensar quem era você, o seu coração para Jesus Cristo. Porque muitas vezes o que falta para mim e para você, irmãos, é a experiência daquele novo amor, daquele primeiro amor. Então, meus queridos, olha o que diz o Salmo. Ainda o Salmo fala assim, ó: dentro de mim desfalece o meu espírito. És tu quem conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Ou seja, Davi está falando assim que, mesmo depois que tudo que fizeram para ele, mesmo depois de
toda perseguição, ele fala para o Senhor, olha, o Senhor conhece o meu caminho. Ou seja, o Senhor sabe que eu não tinha intenção nenhuma de prejudicar o meu rei. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em crise, dá uma sensação, irmãos, de... Não de vitimismo, mas se culpar pelas coisas. Quanto, na verdade, tudo que nós passamos nessa vida é só uma fase. Irmãos, somente maiores soldados conseguem executar as maiores tarefas. Se você está passando por um problema, é porque você tem condições de passar por ele. Se você tem condições, irmãos, se você está passando por essa crise financeira, acredite, você tem condição de passar por isso. Porque logo mais para frente eu creio que a vitória virá, amém? Eu creio que a vitória chegará na tua vida. Mas nesse momento, irmãos, quando a crise bater na nossa porta, nós temos que preparar a nossa defesa, o nosso escudo da fé. Nós temos que nos rasgar inteiramente a Deus. Porque quando tudo parecer que é o fim, entenda, irmãos, Deus é o nosso novo começo. Olha o que mais fala esse salmo, fala esse versículo 4. Eu olho para a minha direita e não há ninguém que se preocupe comigo. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, Senhor, eu clamo e digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Ou seja, Davi está falando que ele não tem ninguém a não ser a presença do Senhor. Davi estava falando que ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. É engraçado que essa semana eu contava uma experiência para o pastor e num dos conselhos que ele me dava, realmente uma das coisas é verdade, irmãos. Ou a gente toma a posição de quem a gente é, ou não tem jeito. Irmãos, sabe o que acontece? É que muitas vezes vai chegar uma fase na nossa vida que a gente tem que se reinventar. Se reinventar, se redescobrir, irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos que a nossa origem vem de Deus. Nós esquecemos quem somos. E aí começa os tropeços. Mas olha que vai dizer, olha que vai falando mais ainda, ó. Atente o meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois esses são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, por causa da tua vontade para comigo. Irmãos, clama mesmo essa liberdade. Clama mesmo o nome do Senhor. Eu sei que os tempos são difíceis. Eu falava no começo da live, eu estava na expectativa de talvez hoje ser a última vez que eu aparecesse na frente de um celular, para nós regressarmos aos nossos cultos no templo, mas houve um imprevisto, só na próxima semana. Mas amém, irmãos. Eu sei que tem hora, parece que nada vai dar certo, mas amém, uma hora vai dar certo. Eu sei que quando tudo parece que vai dar ruim, creia, vai dar certo, irmão. Creia, vai dar certo. Essa semana eu estou passando por essa experiência. Pode parecer que é o fim, mas calma, vai dar certo. E há uma palavra que veio muito forte no meu coração. Parece que é o fim, mas não, é só um novo começo. Então, queridos, eu creio que depois desses tempos, pandemia, crise, eu creio que Deus está forjando os nossos corações, Deus está forjando a nossa vida, para que quando nós regressarmos de fato à nossa vida normal, eu tenho certeza que, assim como um barro é quebrado e é refeito, Deus vai fazer isso comigo e com você, amém? Hoje nós somos barros na presença do Senhor, somos quebrados, porém nós somos renovados, refeitos, e quando a gente estiver pronto, pode ter certeza, vai ficar mais bonito do que a gente era. Então, irmãos,
Tenha essa certeza. Deus quer fazer um renovo sobre a tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar renovo sobre ela. Eu quero que você entenda que nessa noite o Senhor confirma algo muito forte no teu coração. Fica tranquilo, pois o meu renovo... Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu meditando nesse texto, Senhor, eu pude sentir quão grande é o teu amor, Senhor, para conosco. Eu sei que muitas vezes nós precisamos recuar, eu sei que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, Senhor, mas e tudo tem a tua mão poderosa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toca nos nossos corações, renova, Senhor, o nosso espírito, a nossa força. Senhor, venha sobre nós e nos dá a paz que tanto precisamos. Toca no coração do povo que está assistindo agora essa live. Traz para eles renovo, poder, restauração. E quando o grande dia acontecer, Senhor, eu creio que todos nós seremos transformados e seremos renovados pelo poder da tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. É isso que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, amanhã nós teremos live aba às 7 horas com a Dayara. Então, só ir lá no perfil do Facebook dela, 7 horas. E eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra poderosa para cada um de nós. Então, um forte abraço a todos. Fiquem na paz. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém?